Fala, meus queridos alunos do sexto ano, beleza aí com vocês? Olha só, não repare na bagunça do meu estúdio, essa bagunça zona que tem aqui do lado aqui, ó, um violão ali, tem umas caixas ali, uma luminária ali embaixo. Não repara não, tá? Pelo amor de Deus. Vamos aqui para nossa aula. É claro que vocês vão reparar, né? Porque agora eu falei para vocês e agora vocês vão reparar de qualquer jeito, não importa. Olha aí para nossa tela, para nossa aula de hoje. Né? Agora deixe de reparar na minha bagunça e vamos olhar aqui para nossa tela de hoje. Tá? Esse aqui é o assunto da nossa aula de hoje, que nós vamos dar início à unidade 2. Tá? Nós estamos trabalhando os tipos de textos textos fantásticos, vamos dizer assim. Textos que falam de coisas meio que irreais, histórias fantásticas, né? A gente estava falando sobre fábulas, que é uma história que dá uma moral, né? Que traz que traz um ensinamento de vida, tá? Então, vocês já estudaram aqui dali. Agora nós vamos estudar esse aqui, ó, os contos de fadas, quebrando feitiços em reinos encantados. Eu acho que vocês já ouviram contos de fadas, né? Contos de fadas é a história dos três porquinhos. Tem a história lá da Branca de Neve. Nós temos a história lá aquela meninazinha, Chapeuzinho Vermelho. Tem um monte de histórias fantásticas, né? Só para vocês terem uma noção, mexi em alguma coisa aqui. Pronto. Só para vocês terem uma outra noção, os contos de fadas também a gente chama eles de contos maravilhosos, né? Que quer dizer que são contos que falam de coisas meio que irreais. Tem envolvendo alguns elementos lá, que esses elementos a gente vai estudando aí ao longo da nossa aula. Então, olha só o que nós temos aqui, ó. Só nessa imagem, para iniciar a conversa, a gente tem essa carroceria, a gente tem essa vovozinha aqui, ó. Tem essa flor, tem esses outros aqui, tem esses aqui. Todos aqui são contos de fadas que vocês já conhecem. Eu quero que vocês, no livro de vocês, escrevam aí, ó. Tá? Essa abóbora aqui, né? Parece uma abóbora, lembra vocês qual a história. Aí vocês escrevem aqui. Aqui também é a mesma coisa. Isso aqui é de qual história? Isso aqui é de qual história? Essa aqui, ó. Isso aqui não é possível que você não sabe que história é essa. E essa aqui, ó. Tá? Então vocês escrevam em que tipo de histórias que vocês lembram quando vocês veem essa imagem aí, tá bom? Nós vamos agora ler esse texto aqui pequenininho. É bem pequeno, tá vendo? São 3 páginas. Eu vou ler para vocês e depois nós vamos fazer essa atividade aqui, que é falando sobre esse texto que nós temos aqui. 17 questões. Nossa Senhora, 17 questões, professor, exatamente. Tá? Então vamos logo ler o texto, não vamos perder tempo, tá bom? Esse texto aqui é para a gente poder identificar sobre o que é um conto de fadas, né? Certo? O que são os contos de fadas? Aqui está dizendo contos de fadas. Beleza. Ok, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos ler isso aqui, ó. Discutindo o assunto. Deixa eu aumentar mais para vocês visualizarem melhor aí. Beleza. As imagens anteriores referem-se a histórias antigas contadas na geração em geração há muito tempo. Ao observá-las, você consegue identificar as histórias que elas ilustram, descubra quais são essas histórias e escreva o nome delas. Foi aquilo que eu já falei para vocês fazerem agora no início. Essas histórias são chamadas de contos de fadas ou contos maravilhosos. Ó, como eu já falei para vocês, também pode ser chamado desse nome aqui. Mesmo sendo tão antigas, por que, na sua opinião, elas são apreciadas até hoje? Pense aí nessa pergunta aqui, tá? Ao refletirmos sobre esses contos, podemos obter ensinamentos. Pense nos contos representados anteriormente e discuta com seus colegas e com seu professor o que essas histórias clássicas podem nos ensinar. Atenção, as histórias clássicas nos mostram a importância de valorizarmos o antigo e o tradicional. Pense nisso. Ok. Lendo o texto.
A magia e o encanto dos contos de fadas sempre atraíram pessoas das mais variadas idades. Nessas histórias, as personagens vivem situações surpreendentes e inacreditáveis, que só poderiam acontecer no fantástico mundo encantado da imaginação. Você já ouviu falar na Senhora Hole? Você acha que ela é uma senhora boa ou má? A vilã da história ou a heroína? Que fatos você imagina que acontece nessa história? Para descobrir, leia a seguir esse mágico conto de fadas escrito pelos irmãos Grimm. Deixa eu falar disso aqui rapidinho, ó. Os irmãos Grimm, claro, são dois irmãos, que eles ficaram famosos por recontar esses contos de fadas. Alguns contos de fadas que a gente já conhece são de autoria deles, né? Eles já criaram contos de fadas e eles também já recriaram contos de fadas, né? Da mesma forma como vocês fizeram ontem na aula, vocês recriaram uma fábula. Então eles faziam mais ou menos a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá para a história. E todas essas palavras em amarelo que vocês estão vendo aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, é só ler esse quadro aqui do lado, ó, que tem o vocabulário aqui também, ó. Tem o vocabulário, que são palavras que estão no texto, que vocês podem ter dúvidas sobre elas. Então vamos lá. Senhora Hole. Uma senhora tinha 2 filhas, sendo uma bonita e aplicada e a outra feia e preguiçosa, que era sua filha legítima, e por isso a outra era obrigada a realizar todo o trabalho doméstico ser a gata borralheira da casa. Diariamente, a pobrezinha tinha de fiar sentada junto a um poço na rua, e tanto ficava que lhe machucava o dedo a ponto de sangrar. Aconteceu uma vez que o fuso ficou todo ensanguentado, e para lavá-lo a menina inclinou-se no poço, momento em que ele saltou de sua mão e caiu. Em prantos ela correu para contar à madrasta o infortúnio, mas a viúva ficou tão furiosa que lhe disse sem misericórdia: "Se deixou o fuso cair lá embaixo, vá pegá-lo de volta." Então a menina retornou ao poço sem saber o que fazer. Na sua angústia, atirou-se dentro dele, a fim de trazer o fuso para cima. Acabou perdendo os sentidos, e ao voltar a si, encontrou-se num belíssimo campo ensolarado, no qual havia milhares de flores. Após sair daquele prado, ela chegou a um forno onde um monte de pães esperneava, dizendo: "Ah, tirem-nos daqui, senão vamos queimar. Já estamos no ponto faz tempo." Foi quando ela se aproximou e, com a pá, tirou os pães um a um. Continuando a caminhar, ela chegou próximo a uma árvore carregada de maçãs e lhe pediu: "Ah, sacuda-me, que as maçãs já estão todas maduras." Então ela balançou a árvore para que as maçãs caíssem como chuva, sacudindo até que mais nenhuma ficasse dependurada lá em cima. Após reuni-las todas no montinho, prosseguiu andando. Finalmente chegou a uma casinha, de onde uma velha senhora a olhava. A menina ficou tão assustada com os enormes dentes que a velha senhora tinha que ameaçou fugir. Mas a outra a chamou de volta. "Do que está com medo, linda criança? Fique aqui comigo. Se fizer o trabalho doméstico direitinho, tudo correrá bem. Você só deve prestar bastante atenção a arrumar minha cama, pois tem de sacudi-la muito bem para que as penas voem e caia neve no mundo. Eu sou a senhora Hole." As palavras tranquilizaram tanto a menina que ela ficou animada, concordando com o solicitado e pondo mãos à obra. Ela providenciava tudo de modo a satisfazer a senhora e sempre sacudia violentamente sua cama, em torno da qual as penas esvoaçavam como flocos de neve. Em troca, ela tinha uma vida muito agradável, sem broncas e comendo todo dia do bom e do melhor. Mas depois de algum tempo, morando com a senhora Hole, ela começou a ficar triste. Ela mesma no início, não sabendo bem o que é que faltava, logo percebeu que o que sentia era saudades de casa.
apesar de agora estar vivendo ali 1000 vezes melhor do que lá, desejava voltar a si mesmo. Finalmente ela disse: Senhora Hole, a senhora tem sido muito boa para mim, mas a minha tristeza é tão grande que não posso mais permanecer aqui embaixo. Preciso retornar para o junto dos meus. Agrada-me saber que deseja voltar para casa, e por você ter me servido tão fielmente, vou eu mesma levá-la de volta para cima. Ela lhe deu a mão e a conduziu até um portão enorme. Assim que o portão se abriu, a menina o atravessou, caiu uma espessa chuva de ouro que ficou todo preso nela, cobrindo-a inteirinha. Isso é para você por ter sido tão aplicada e dedicada, disse a senhora Hole, dando-lhe de volta o fuso que havia caído dentro do poço. Depois, o portão fechou-se e a menina se achou do lado de cima do mundo, ali, não muito longe da casa de sua madrasta. E ao chegar ao quintal, o galo sentado sobre o poço cantou: Cocoricó, chegou a donzela dourada, olhem só. Assim que entrou, por estar toda coberta de ouro, ela foi muitíssimo bem recebida por sua madrasta e irmã. A menina relatou tudo o que lhe ocorrera, e ao ouvir como havia alcançado toda a riqueza, a madrasta quis que também a outra filha, a feia e preguiçosa, tivesse a mesma sorte. Ela teve de sentar junto ao poço e fiar, e para que seu fuso se ensanguentasse, picou com ele todos os dedos e enfiou a mão no espinheiro. Depois jogou o fuso no poço e se atirou dentro dele. Como a outra chegou também a um belo prado e seguiu pelo mesmo caminho, ao chegar ao forno, estavam os pães novamente a espernear. Ah, tire-nos daqui, senão vamos queimar. Já estamos no ponto faz tempo. Mas a preguiçosa respondeu: até parece que eu vou me sujar toda por causa de vocês. E foi embora, logo se deparando com a macieira que gritava: ah, sacuda-me, sacuda-me, que as maçãs já estão todas maduras. Mas ela respondeu: você deve estar brincando. E se me cair uma na cabeça? E continuou andando, como já escutado a respeito dos dentões da velha senhora. Ela não se assustou ao chegar à casa da senhora Hole, e ao longo se dispôs ao trabalho. No primeiro dia, ela se esforçou bastante, aplicou-se e seguiu todas as orientações, pois só pensava naquele monte de ouro com que mais tarde seria presenteada. Mas no segundo dia já começou a ficar preguiçosa. No terceiro dia, mais ainda, tanto que nem queria levantar de manhã. Nem mesmo a cama da senhora Hole ela arrumava como deveria ser, e nem a sacudia de modo que as penas esvoaçassem. A velha senhora logo desanimou e cancelou os serviços. A preguiçosa ficou tão contente, achando que receberia enfim a chuva de ouro. A senhora Hole conduziu até o portão, mas quando a menina atravessou, em vez de cair ouro, despejou-se um caldeirão de piche sobre a menina. Esta é a recompensa pelos seus serviços, disse a senhora Hole, e trancou o portão. A menina voltou para casa toda coberta de piche e não conseguiu removê-lo enquanto viveu. E aí, a senhora Hole é boa ou é má? Pense aí com vocês, tá? Gente, eu vou parar por aqui. Eu iria explicar todas as questões para vocês, tá? Mas são muitas questões e já está dando 14 minutos, tá? Então, eu não vou explicar. Eu vou querer que vocês leiam cada questão, vocês reflitam sobre essas questões, tá bom? Vocês vão respondendo as questões, ok? E que na próxima aula nós vamos corrigir essas questões aqui tudinho, tá bom? E a gente vai entender um pouco mais sobre alguns pontos que ele está falando aqui, ó. Como essa questão aqui, ó, espaço,
tempo, o que que é isso aqui, tá bom? Narrador observador, narrador personagem, tá? Eu quero que vocês se esforcem um pouquinho para vocês lerem, tá? E conseguir compreender. Se vocês tiverem alguma pergunta, questão, alguma dúvida sobre as questões, me mande aí mensagem no WhatsApp que eu respondo para vocês, tá ok? Mas a gente vai estudar isso aqui com calma mais pela frente, tá bom? Por enquanto vocês vão respondendo e eu vou ter que parar porque eu não tô me sentindo muito bem esses 2 dias, eu tô com uma leve enxaqueca, uma dor de cabeça aqui que tá me incomodando um pouco. Então eu não posso ficar muito tempo aqui na frente de computador. E me perdoe se vocês mandarem mensagem e eu não responder para vocês, tá ok? Mas eu gostei dessa história aí, tá? Da senhora Holly. E eu quero que vocês se esforcem um pouquinho aí para compreender todas essas questões aí, tá bom? Então é isso aí. Qualquer dúvida me mande mensagem aí, eu estou aqui para responder para vocês, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima semana. Ah, perdão, calma. Me envie essa atividade no link que está embaixo na descrição do vídeo, tá? Assine a frequência. Se você não está assistindo essa aula aqui na hora do horário certo, assine a justificativa da frequência e me envie essas questões aí pelo link, tá bom? Tem um link aí embaixo, vocês mandem para mim, ok? E eu acho que é só isso. Beijo para vocês e até a próxima semana, gente. Tchau.